Filipenses, capítulo número 4. Filipenses 4. Vamos meditar um pouquinho. O que o nosso autor dos Filipenses nos diz a respeito da igreja em Filipe e o que ele nos diz nesta noite para nós. Tá? Eu estive em Filipenses 4, versículo 1. Eu vou pegar no versículo de número, deixa eu ver, do 15, desculpa, não. Filipenses 4, a gente vai do versículo 11, do 10 em diante, tá? Para ficar mais, para a gente poder ver o contexto certinho e se encaixar na palavra de Deus. Eu estava lendo essa leitura dessa manhã, da devocional, e eu estava meditando um pouco nessa palavra e no contexto de vida da gente, né? No contexto de vida. A gente vê que, hoje em dia, as igrejas elas estão sendo invadidas por pessoas necessitadas mais de bens espirituais do que da verdadeira salvação. Porque a Bíblia, a igreja, a casa do Senhor, ela foi instituída para trazer a mensagem de salvação. Mensagem de salvação. E temos dois contextos totalmente diferentes. Somos brasileiros, estamos aqui na América, e o nosso contexto na América, no Brasil, é necessitamos. E isso aí, ninguém que era rico no Brasil veio para cá para trabalhar no que a gente está trabalhando até hoje. Dentro da nossa comunidade. Se era rico no Brasil, veio para cá, me desculpa, você fez uma péssima decisão. Porque você vai sofrer, você vai passar, você vai ter que lutar como nós lutamos. Porque eu vim de área pobre. E eu acredito que a maioria dos irmãos que vieram da área, não vou chamar de pobre para não ofender, mas eu posso falar de mim. Eu vim de uma favela. Então eu sei o que é morar em favela. Agora, se vocês não vieram de uma favela, para vocês vieram de uma área onde todo mundo lutava todos os dias, todo mês, para poder sobreviver e não viver. Eu tenho certeza disso, porque senão você não estaria aqui, nem eu. Então a gente vive no Brasil, a gente vive um contexto de eu preciso. Certo? Na América, a nossa luta, para quem está aqui há muitos anos, digo, a nossa luta, a igreja, a comunidade, é lutar para aqueles que têm e acham que não precisam mais da igreja. É assim que nós vivemos, é a nossa realidade. Aqui nós brigamos com o mamon. Lá nós brigamos com a pobreza e com a necessidade. Então lá a gente briga, luta para sobreviver, para fugir da necessidade, da dificuldade de viver. Aqui nós, a igreja, lutamos para tirar o povo do conformismo, do ter, do ser, de ter para ser. Então tudo que eles têm, eles já estão satisfeitos, estão bem abastados, estão servindo aquilo que têm. E aí a gente tem que lutar para tirar eles, porque sabe que tudo nessa terra é passageiro. E quando vier o encontro com o Senhor, vai ouvir aquela frase bem nítida no ouvido de cada um. Louco. Porque só abandona Jesus quem é louco. Né? Hoje, pedirão a tua alma o que tem tu para dar. Então nós daremos conta. Então somos loucos. Os que abandonam a Cristo Jesus são loucos. Porque não existe um outro caminho. Se a gente vive neste mundo para poder conquistar para este mundo, nós somos os mais miseráveis dessa terra. Porque a gente está aqui para lutar, para conquistar a vida eterna e permanecer na vida eterna. Então a nossa riqueza, o nosso bem-estar não é o daqui da terra. O nosso bem-estar é o do céu. Então aqui a gente pede para Deus o quê? Nos dê o suficiente para vivermos dignamente e nos mantermos na tua casa constantemente. Aí, quando aqui nos seus irmãos que estão aqui, porque eu sei que na maioria são pessoas que estão aqui há mais tempo, nos seus irmãos quanto tempo tem, né?
Mas aqui, quando nós estamos na nossa vida do dia a dia, nós sabemos que muitos estão se perdendo por conquistarem. Eu digo se perdendo e se afastando da margem, se afastando da luz, por tanta coisa conquistada. Aí o Senhor, por misericórdia, dá um balanço na figueira, sabe? Ele vem assim no pé da figueira e balança para o povo ficar meio inseguro e aí correr para a luz que é chamada Jesus. Eu sei que isso tudo que nós estamos vivendo hoje em dia é o balançar de Deus, para dizer assim, epa, e vou tirar um pouco da tua instabilidade para você saber que eu não estou aqui, que você não pode viver sem mim. Graças a Deus. Meu Pai, eu não te agradeço pelo que nós estamos passando. Não te agradeço porque não é questão de não agradecer, mas eu entendo muito bem o que o Senhor está fazendo. Então, é melhor entender do que agradecer. Porque quando a gente agradece, as pessoas podem levar para uma outra vertente e dizer assim, ele está satisfeito com o que está acontecendo, ele está vibrando com o que está acontecendo, e não é a minha realidade. Mas eu agradeço a Deus, eu entendo o que Deus está fazendo, porque o amor de Deus está por toda essa parte. E na verdade, no final, todos nós vamos agradecer ao Deus por esse balançar da figueira. Então, eu entendo isso. É isso que eu pude meditar nessa passagem aqui. Porque Paulo passou pelas mesmas coisas. Paulo saiu de perseguidor a perseguido, de maltratador ao maltratado, sabe? Do rico ao pobre. Paulo passou por essa, sabe? Daquele que vivia com poder sobre os ombros e sobre as mãos, e agora tem que fugir do próprio poder que ele tinha antes, porque agora não está mais nas mãos dele. Alguém está usando o poder contra ele. Então, é muito interessante o que Paulo diz à igreja em Filipe, por causa disso. Ele chega nesse capítulo 4 e ele traz uma revelação para nós. Ele traz uma receita, como uma receita de bolo, para a gente passar momentos difíceis, mas entender que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? A palavra já diz, e operando Deus, quem impede? Não tem quem impede quando Deus opera. Então vamos lá, vamos ler um pouquinho dessa passagem, é só para poder introduzir, para que a gente possa se encaixar nessa história de hoje à noite. E diz assim, Paulo diz assim no versículo 10, ora, muito me regozijei no Senhor, porque finalmente para poder reviver a voz, reviver, o meu está reviver, ali está o quê? Reviver, isso mesmo, reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Agora vem o 11 que começa toda esse segmento que Paulo nos diz, sabe? Eu só quero, segura o 10 aí, deixa eu dar uma passadinha lá no 6, lá no versículo 6, ele está assim, no versículo 5 está assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Está escrito assim, a minha moderação. Quem está em moderação? Alguém tem moderação? Moderação. O que é a moderação? Talvez a gente não entenda o que é a moderação. A gente lê a frase, mas não entende. A moderação quer dizer assim, o teu equilíbrio, o teu testemunho, a sua moral, o seu caráter, conhecido por todos. E aí que é interessante, conhecido por todos. E a petição do teu coração diante de Deus. Isso é bom a gente entender isso. Porque às vezes, irmãos, Deus conhece muito bem quem nós somos. Deus sabe o momento que a gente se ira, o momento que a gente murmura, o momento que a gente duvida dele. Não é verdade? Então, Paulo diz assim aos filipenses, olha, que seja a tua moderação, sabe, conhecida pelos homens, o teu equilíbrio, mesmo que você passe por angústia, mas a tua fé, nosso culto é um culto de fé, a tua fé, ela está contida por Deus. Ou seja, mesmo que o barco
chega a entrar um pouquinho de água, de lado por lado, o vento soprar, balançar, você se agarrar, as ondas começar a botar para cima e para baixo, você crê que Jesus está no barco. Ele vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, vai balançar dos dois lados, mas uma coisa Jesus nos garante, ele não vai virar. Ele não vai virar. O que faz o balançar do barco, ou a aflição, a aflição e a angústia da nossa vida é para dizer assim, epa, talvez você não deixou transparecer a tua moderação, a tua fidelidade, sabe, o seu caráter diante dos homens. Então é necessário agora que os homens vejam que você tem uma fé em mim. Porque às vezes, irmãos, a gente está em meio amigos, em meio famílias, parentes, e a gente fica muito à vontade. E aí a gente abre o nosso coração e expõe para fora aquilo que eles gostam de ouvir para se manter distante de Deus. Aí depois vem aquela pergunta, mas peraí, você não é crente? Não é assim? Eles vêm lá no ponto, mas você não crê em Deus? Por que você agora está falando isso? Não, eu estou falando isso porque é o momento de chorar, é o momento de sentir. Mas uma coisa eu digo, em Deus eu creio. Eu posso balançar dos dois lados, para cima e para baixo, para trás, para um lado, para cima e para trás, para baixo. Mas uma coisa eu sei, esse barco não vira, porque Jesus está no barco. Então, eu só queria trazer esses 5 e os 6 para vocês, e agora eu vou pular por 11. Olha o que acontece com Paulo, que diz assim, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi aqui, a contentar-me com o que tenho. Ele é feliz com o que tem, viu? Porque às vezes, né, a gente tem um carrinho velhinho, às vezes nem tem carrinho, às vezes tem uma bicicletazinha para poder trabalhar, às vezes tem que pegar um ônibus, mas tem um trabalho. Então eu estou feliz, porque eu posso pegar um ônibus, posso pilotar uma bicicleta e posso dirigir um carro velhinho. Eu estou feliz com o que tenho. A felicidade do homem não quer dizer que seja uma felicidade só veio através do dinheiro. Algumas pessoas dizem, mas o dinheiro não traz felicidade. Ele pode trazer alegria, realmente a felicidade de Deus ele não traz, mas a alegria ele traz. Por quê? Porque você vai ficar alegre, você vai gastar, você vai beber, você vai comprar, você vai ter milhões de amigos, mas na hora que tudo aquilo acabar, você não tem ninguém. Só que a felicidade de Deus ela é constante na gente, tendo ou não tendo. Porque tem pessoas que não têm nada, mas tem uma felicidade dentro do coração dela, porque ela sabe que o maior tesouro é Cristo. Que a vida que ela está esperando não é essa, é uma vida melhor. A gente pode passar pelo que passar nessa terra, mas o que nos espera são coisas maiores, inefáveis. Paulo já revelou sobre isso. Porque a gente não sabe o que nos espera. Ainda não chegou ao nosso entendimento, ainda não chegou aos nossos olhos e os nossos ouvidos não entendem o que Deus tem preparado para nós. Então isso é o nosso equilíbrio. Ele diz, olha, eu sou feliz com o que eu tenho. Olha, sei ser abatido, sei estar abatido, sei também ter abundância em todas as maneiras, em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como ter fome. Ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem. Paulo conhece muito bem e nos ensina muito bem que a nossa fidelidade não vai nos deixar morrer. Alguma coisa vai aparecer. Porque se nós temos que estar lúcidos, é por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que apresentar os nossos corpos racionais, o nosso culto racional a Deus, como nossos corpos, né, como um culto racional a Deus, a gente tem que estar saudáveis, fortificados no elemento de comida, de saúde, para termos alegria para estarmos na casa do Senhor. Então, se Ele sabe que nós temos que apresentar o nosso culto, como estamos apresentando nessa noite, Ele vai gerar para nós. Não é quem tem que gerar. Não, Deus gera por amor, porque Ele sabe que nós precisamos. Então Ele prepara para nós, sabe? Não é fartura. Ter fartura é ter uma coisa só em abundância, muita coisa. É como se você tivesse aqui uma fartura de laranja. Então você é farto na laranja, mas às vezes falta carne. Essa é a fartura do homem. Mas quando Paulo menciona isso aos Filipos, ele fala assim, em tudo
eu sei, eu posso ter demais de todas as coisas, mas também posso não ter. Mas uma coisa eu sei, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi na caminhada da vida. Ele disse, eu aprendi na caminhada da vida. Estou instruído tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Pois todas as coisas fortalecem, né? Todas as coisas naquele que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando ele traz isso para a gente, quando ele traz isso para a Bíblia, a gente começa a pensar, peraí, nem tudo está perdido. Nem tudo pode indicar o final de vida. Nem tudo pode indicar a minha desgraça. Nem toda palavra que vem contra mim, ela vai acontecer contra mim. Porque a palavra de Deus diz ao contrário. A gente tem que começar a parar, a pensar, porque tem algumas coisas que a gente vai ver aqui agora, que é necessário a gente entender. Vida vitoriosa com Cristo, para muita gente é pensar em uma boa casa, um bom carro, os filhos numa boa escola, uma boa conta bancária. Eu sei que todo mundo visa isso. A maioria visa isso por quê? Porque a gente está aqui para ganhar. A gente está aqui para ganhar. Mas você é tolo como eu sou tolo. Desculpa a minha expressão, sem querer ofender ninguém. Deus não te trouxe aqui para ganhar. Deus te trouxe aqui para fazer um propósito na tua vida, porque Ele tem um propósito na tua vida. E teve que tirar você e eu do meu lugar, da onde eu estava, para trazer para cá. Porque é aqui que Ele quer trabalhar conosco. Só que nesse interim de Deus, a gente vai aprender, a gente vai lutar, a gente vai vencer e a gente vai crescer. Talvez no Brasil a gente não conseguiria fazer isso. Eu não sei onde eu estaria se eu estivesse no Brasil hoje. Se é que eu estaria em algum lugar. Eu não sei. Não sei vocês. Mas uma coisa eu sei. Aqui estou. E daqui eu fiz uma promessa a esse Deus. Quando esse Deus entrou na minha vida, eu já disse para vocês e repito, num dia de ação de graças, lá 1990 e alguns parafusos, uma coisa assim, não me lembro mais o nome certinho, mas sei que era 1900 e pouco. Eu me converti em 90, batizei em 91, por aí, 91 para 92, num dia de ação de graça, no dia que a gente comemora o Thanksgiving aqui, eu disse para Deus, eu sei da onde o Senhor me tirou. E eu não vou te deixar mais. E são 2025. Aqui eu estou eu. Exigente demais para fazer a obra do Senhor. Desejoso demais. Se eu tiver 10, 20 comigo, os 10, os 11, 21, porque eu faço parte com ele, vão trabalhar. Mas se não tiver, eu vou sozinho, vou fazer a minha parte. Porque eu não fui chamado em manada. Eu fui chamado individualmente. E eu sei muito bem o que eu posso fazer na minha vida para agradar a Deus. Não o tanto que Ele merece, porque eu não vou conseguir. Mas o máximo que eu posso fazer, eu vou fazer da minha parte. Porque eu entendi o plano de Deus. Então, uma vida vitoriosa, ela depende de fatores e depende da gente ter entendimento. Vamos abrir 1 Coríntios, por favor, capítulo 15, versículos 57 e 58. Eu vou fazer uma leitura rápida para a gente não passar do nosso horário. A gente tem um horário de uma hora de culto, a gente vai cumprir e vamos chegar lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amigos, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, nada que você faz, nada que eu faço, nada que a gente faz, é em vão no Senhor. É isso nos dá entendimento o seguinte: não dá para vir para a igreja, sentar, levantar e ir embora. Não dá. Só fazer isso não dá. Isso não é nada. Não é nada. Trabalhar para Deus não é só vir para a igreja domingo e quarta-feira, sentar no banco e ir embora. Não é só isso. Ele diz toda a sua obra, toda. Que obra é essa? É a obra que você fala de Jesus para alguém, é a obra que você ajuda alguém, é
a obra que você socorre alguém, é a obra que vem para a casa do Senhor, ajuda a casa do Senhor, é a obra que você se envolve na casa do Senhor. Porque qual é a parte que nós temos do reino de Deus na terra? É a casa do Senhor. É a vida de quem necessita lá fora de Cristo Jesus. Então nele nós vamos falar. Para ele nós vamos falar, levar a palavra de salvação. E aqui dentro? Aqui dentro nós vamos fazer o quê? Vamos fazer essa casa crescer. Vamos fazer essa família crescer. De que forma? De que forma? Trazendo para a casa do Senhor. Para quê? Para que eles possam ter comunhão com os outros. Se sentir bem agradável, bem satisfeito e possa trazer outros. Porque aqui é uma parte do reino de Deus. Um dia Deus vai unir essa igreja toda. Todo mundo vai ficar num espaço só com Deus, diante do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus vai abraçar a noiva, vai ter um casamento com a noiva, mas antes que a noiva case com Jesus, o Espírito Santo de Deus diz, vai trazer ele diante de Deus. Aí Jesus vai dizer assim: Pai, esses são aqueles que um dia tu me deste, nenhum deles se perderam. Essa é a importância que a gente tem que ter. Então isso não é só para nós, é para aqueles que estão lá fora também. Eles precisam de nós. Vamos ver aqui mais umas passagens, por gentileza. 2 Coríntios 2,14. 2 Coríntios 2,14. 2 Coríntios 2,14 diz assim: E dou graças a Deus, que sempre nos faz triunfar, olha aí, em Cristo, e por meio de nós, manifestar em todos os lugares, ou em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento, ou seja, da sua existência, sabe, anunciar a Cristo Jesus. 1 João 5,4. Aliás, 1 João 5,4. Só para que a gente possa passar e fortalecer o que a gente está falando nessa noite, de uma vida vitoriosa. 1 João 5,4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então quando ele diz, essa é a vitória que vence o mundo ele está falando do sistema, né? Esse sistema que diz que nós precisamos ter, não precisa ser, né? A gente precisa ter. Então quando você tem, aí você é rico. Quando você tem bens, você é rico. A Bíblia prova ao contrário. Quando você é, você se torna rico. Porque você tem a riqueza de Deus, não a riqueza do homem. Essa riqueza do mundo, ela enferruja. Ela acaba. Ela acaba com 7 palmos depois que desce o seu caixão na terra. Depois que estão por ali, a riqueza acaba para você. Fica para outros. Depois acaba para outros. Um dia acaba para todo mundo. Então a nossa fé é uma das maiores riquezas que nós temos para vencer o mundo. Porque nós sabemos em Cristo Jesus em quem nós temos crido. A gente precisa manter essa fé no dia a dia. De algum lugar, de alguma forma, algo virá ao nosso favor, na nossa luta. Eu fico imaginando quando Davi sai a encontrar seus irmãos na linha de batalha, né? E ali estava do outro lado Golias açoitando o povo de Deus. E ele depara com aquele gigante, o povo todo recolhido de um lado com medo, Saul com medo meio escondido, e do outro lado os filisteus com uma ira, um ódio, de querer atravessar um por um deles e acabar com eles. E Davi vai ali naquela simplicidade dele, jovem, né? Tão pequeno, tão simples, tão mente pura, um rapaz acostumado a viver no campo, a apreciar a natureza, a domesticar as ovelhas, cuidar de animal o tempo todo, vira para ele e fala assim: quem é esse que está aí tentando, né? Esse incircunciso, quem é esse aí que afronta o Deus dos exércitos? E ali você vê a fé dele, que quando o pessoal pensava que era luta, que era armas, que era força, que ia derrubar aquele gigante, ele só foi com pedra. Mas não são as pedras, mas não é a funda que derrubou Golias, mas a fé do coração de Davi, sabe, a consciência que Deus era com ele,
Sabe? Deus era com ele. E ali aconteceu o quê? O que aconteceu, que você sabe o que aconteceu. Ele abate, não só abate, ele cai, o gigante cai, e ele pega a própria espada e corta a cabeça dele e entra por dentro do povo de Israel, mostrando a cabeça de Golias. Então a gente começa a olhar que os nossos gigantes não basta só derrubá-lo, a gente tem que matá-lo em Cristo Jesus. Eliminar, não é empurrar para debaixo do tapete, porque sabe que daqui a pouco ele vive, ele revive, ele volta para nos abater. Vamos lá, uma vida vitoriosa depende do mover de Cristo em nós. 1 Timóteo 6, 7 ao 10, para a gente fechar aqui nessa noite. 1 Timóteo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo. Olha o que ele diz. E manifesto que nada podemos levar dele. É bom, isso aí precisa ficar nas portas de caminhão, nas portas dos prédios, nesses outdoor, para que as pessoas possam lembrar disso, né? Nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Ou seja, é a casinha que você tem, é a casinha que eu tenho. É poder chegar em casa todo dia, deitar no travesseiro, seja ele novo ou velho, limpo ou sujo, não sei. Porque às vezes você dorme, só vai lavar no final da semana. Então, aqueles dias vai estar meio sujinho, né? Vai estar meio suado, pelo cansaço, não tem tempo, lava a roupa no final de semana. Não importa. O que importa é que você, isso aí é a continuação, né? O que importa é que você tem um lugar para repousar. Você tem um lugar para descansar. Você tem um lugar onde você vai parar e pensar na vida e poder ver a mão do Senhor, que te livrou desde a primeira hora da manhã que você saiu de casa até a hora de você voltar para casa. E não é só isso, Ele guardou a sua casa, porque você voltou e encontrou a família dentro de casa. E não é só isso, Ele encontrou uma comida posta na mesa. E não é só isso, encontrou uma cama para deitar, repousar, o Senhor renovar as tuas forças, para o dia seguinte sair de novo. Parece que tem dias que a gente não dá valor a essas coisas, mas isso tem valor supremo diante de Deus, porque isso aí chama-se o necessário para você viver na dependência de Deus. E ele continua dizendo, mas os que querem serem ricos, olha aí, caem em tentação. Esse é um grande problema. Em laços, aliás, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Às vezes, a gente só pensa que isso aí, essa passagem bíblica, ela é atribuída a políticos, a homens de poder, né? Que tem controle. Mas muitas das vezes vem na nossa vida. É aquele momento que você podia estar na casa do Senhor, louvando o Senhor, você trocou a casa do Senhor para ganhar um dinheiro lá fora. Você deixou de vir à casa do Senhor, deixou de vir completamente. Não é deixar de vir uma semana, porque aconteceu, tudo bem, na outra você veio. Isso acontece. Mas deixou de vir, period, direto, todo o tempo. Abandonou a casa por causa de riqueza. Porque isso leva você à perdição e à ruína. Porque a gente precisa entender o seguinte, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei vocês, mas eu penso assim, ó. Depois que eu me converti, eu entendi de uma coisa. Quando eu era espírita, eu sabia de onde vinham as minhas origens e de onde vinha o que eu precisava. Depois que eu me converti, eu tive o entendimento, e tenho até hoje, graças a Deus, porque Deus abriu o meu raciocínio, o meu intelecto, eu sei que tudo provém de Deus. Então, eu sei que se eu como amanhã, porque Deus está me dando para comer amanhã. Então, eu não abro mão de Deus, porque Deus, Ele não é o meu trabalho. Deus não é o meu trabalho. Deus é meu Deus, mas Ele gera o meu trabalho. Entendeu? Porque se não for a vontade dEle, eu não tenho trabalho amanhã.
Deus não é a minha saúde. Deus é meu Deus, mas Ele gera a minha saúde. Então tem uma série de coisas que a gente tem que entender, porque de vez em quando há uma troca. A gente, quando fala em troca, não é uma troca porque por um lance de tempo aconteceu, e isso acontece, isso vai acontecer na vida de todo mundo, de ter que abrir mão um dia de não estar na casa do Senhor, porque teve que cumprir uma agenda, um compromisso, acontece. Mas abandonar é quer dizer assim, olha, eu vou buscar porque aquilo aí é mais interessante. Por de fato que você não vai entrar na casa do Senhor, seja aqui, qualquer outra, e sair daqui com o dinheiro que você precisa para poder pagar o aluguel amanhã. Pode até acontecer. Estou dizendo que não pode acontecer. Pode acontecer de você ir embora sem dinheiro e alguém levar na sua casa o dinheiro. Pode até ser. Por que não? Deus é capaz? Deus é capaz de fazer tudo. Mas uma coisa eu te digo, Deus não vai te abandonar. Mesmo que você saia daqui sem o dinheiro, Ele vai gerar condições de você ter a tua parte. Porque Ele não é o dinheiro. Ele é teu Deus. Então a riqueza não vai te levar a lugar nenhum que possa te gerar uma vida eterna. Uma satisfação que depois que essa vida passar, porque isso aqui é passageiro, isso aqui é apenas uma embalagem. É apenas uma embalagem. E a Bíblia diz que cabe todo homem a morrer, todo ser humano vai morrer um dia. Ou então até o dia que a igreja for arrebatada, aí é outra coisa. Então, enquanto a igreja não é arrebatada, os que estão aqui, todos vão morrer. Não tem jeito. A gente precisa entender que, cuidado, para não cair em tentação, em laços. Em laços. Porque as concupiscências loucas e nocivas submergem os homens na perdição e ruínas. Todos aqueles. Qual foram os mandamentos que Samuel disse para Saul? Saul, Deus manda te dizer o seguinte: não seja chegado a riquezas. Não tome para ti mulheres. Qual foi a primeira coisa que Saul fez? Implantar normas de tirar do povo dinheiro, taxas, cobrar cada vez mais taxas, adquirir terras e mulheres. Mediante que chegava uma mulher que o pai dava como concubina, ele aceitava. Ele fez justamente isso. Saul teve poder, Saul teve dinheiro, Saul teve mulheres. E Saul perdeu o reino. Porque Deus aniquilou Saul, rejeitou Saul. Justamente por isso. Porque ele foi levado o quê? A perdições, a tentações, concupiscências que levaram ele à perdição e ruínas. Então, a gente, fechando tudo isso, a gente precisa de uma dose cada vez maior de fé na nossa vida. E saber que Deus está no controle de tudo que a gente precisa. Buscar esse Deus todos os dias. Não dar um passo fora da casa sem entregar a vida ao Senhor. Levantar a cabeça de manhã, abrir os olhos, melhor dizendo, de manhã, na cama e dizer: Senhor, eu acordei. Já é um milagre. Muito obrigado por esse dia. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Nas tuas mãos eu entrego a minha família. Pai, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pela casa que eu durmo, obrigado pelo trabalho que eu vou começar, pelo café da manhã, obrigado pelas tuas promessas, obrigado pelo teu livramento que eu não vi, obrigado por aqueles que eu vi. O Senhor leva-me nos caminhos do trabalho, livra-me, meu Pai. Gente, tem tanta coisa para agradecer a Deus. É uma luta muito grande a nossa vida, irmão, muito grande. Porque a Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor e os demônios estão ao nosso derredor. Então é uma luta muito grande para que a gente erre, para que a gente faça coisa ruim, para que a gente peque contra Deus, para Ele entrar na nossa vida e destruir a nossa vida. Mas eles estão destruídos em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa fé tem que ser em Cristo Jesus. Eles estão exterminados, abatidos da nossa vida, porque nós cremos em Jesus. Nós não abrimos mão em Jesus. Nós não vemos para crer, nós cremos e por isso nós veremos.
aquilo que a gente precisa ver. Que seja assim a palavra do Senhor, que seja assim a nossa vida, que seja assim a vida de cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus nos leve em paz nessa noite para casa e nos dê uma noite de paz, de sossego, de prosperidade através das coisas que precisamos. O Senhor vai nos colocar, e certamente porque é promessa do Senhor, é promessas sobre tudo que nós necessitamos para termos uma vida alegre no Senhor, uma vida abastecida no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos nos reunir aqui na frente, vamos orar de mão dada, vamos terminar o nosso culto, vamos apresentar nossos pedidos ao Senhor nessa noite.